Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, nessa data, quero falar-lhes de um assunto bem interessante sobre a profissão do teólogo e do pastor. Eu quero fazer um contraponto entre a teologia, a profissão do teólogo, e o pastor, o sacerdote, o ministro de confissão religiosa. Pois bem, vamos ao nosso vídeo. Nós sabemos que a teologia, alguns anos atrás, ela não tinha um reconhecimento na academia. Antes de 1998, era considerado como curso livre. Então, a pessoa que quisesse se tornar um teólogo, ele se inscrevia num curso livre e ele se tornava um teólogo. Fazia um curso num seminário, ele fazia um bacharelado, ou poderia estar fazendo um curso de curta duração, se tornava um teólogo, mas num curso acadêmico que não tinha o reconhecimento pelo MEC, através de um seminário. E geralmente esses seminários eram voltados para a formação de pastores. Por exemplo, a pessoa que era da igreja presbiteriana, ele entrava num seminário presbiteriano, ele fazia um bacharelado, 4 anos, às vezes até de regime de internato. Ele saía de lá com um curso de nível superior, mas um curso de nível superior livre, formado em teologia, mas habilitado para o ministério pastoral, para exercer o ministério pastoral, como pastor, como ministro de confissão religiosa. Então, a partir de 1998, o governo federal resolveu reconhecer o curso de teologia. Então, a partir desse reconhecimento, aí nós temos uma cisão e uma divisão entre teólogo e pastor. Então, muitos que querem ter um curso de nível superior, um curso reconhecido pela academia, ele resolve fazer a faculdade de teologia, independente da sua confissão de fé. Ele vai se inscrever num curso de teologia reconhecido pelo MEC, independentemente da sua confissão religiosa, e ele vai fazer um bacharelado. Ele vai fazer um bacharelado de 3 anos. Algumas faculdades existe o bacharelado de 4 anos. Por exemplo, na UniCV, a instituição a qual eu represento, eu sou polo aqui na minha cidade, nós temos o tecnólogo, que antes eram de 2 anos, agora é de 1 ano e meio, e temos o bacharelado de 3 anos. Então, você que quer se tornar um teólogo, um diploma de teologia devidamente reconhecido pelo MEC, venha fazer conosco o curso de teologia. E nós temos 2 modalidades. Nós temos o tecnólogo, que era de 2 anos, agora é de 1 ano e meio, e temos o bacharelado de 3 anos. Então, você fazendo o tecnólogo, você já adquire um diploma de nível superior reconhecido pelo MEC. Com esse diploma, você pode fazer uma especialização, mestrado e doutorado. Caso você queira fazer o bacharel, mais 1 ano e meio, você adquire o diploma de bacharel. Então aí você vai ficar com 2 diplomas, um de tecnólogo e ministério pastoral e outro de bacharelado em teologia. Então, às vezes aí surgem algumas perguntas. Quem faz teologia pode ser pastor? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma pergunta muito relativa. Para ser pastor, você tem que estar ligado a uma confissão religiosa, a uma instituição religiosa. Para ser teólogo, não. Você pode ser um teólogo ateu, não acreditar em Deus, estudar teologia e não acreditar em Deus. Existem muitos teólogos ateus, agnósticos. Eles escolhem a teologia para combater a fé das pessoas. E eles estudam a Bíblia, eles estudam a teologia dos pais da igreja e usam isso como forma de combater a fé das pessoas.
Então pode existir o teólogo ateu, agnóstico. E existe o teólogo religioso. Ele pode ser uma pessoa religiosa ligada a uma confissão religiosa. Ele pode se formar dentro da sua confissão religiosa ou fora. Depende muito da sua intenção. Por exemplo, na igreja que eu congrego, que eu sou membro, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você pode ser teólogo e pode ser pastor. Existem duas alternativas. Por exemplo, no IAP, Instituto Adventista do Paraná, lá o cidadão ele tem a opção de sair com 2 diplomas, com 2 qualificações. Ele sai com a qualificação de licenciado em teologia e bacharelado em teologia. Então, qual a diferença? O licenciado em teologia ele sai habilitado para lecionar religião, ensino religioso nas escolas, enquanto que o bacharel, o teólogo, ele tanto pode se tornar um teólogo profissional ou um pastor. Então, no IAP, a pessoa sai com essas 2 qualificações, licenciatura e bacharelado. Se ele for convocado para ser pastor, ele vai ser um teólogo, um bacharelado em teologia e pastor. Então vai exercer o ministério pastoral. Ele vai voltar para a prática pastoral. Se ele não for chamado para o ministério pastoral, ele vai continuar sendo um teólogo. Não é pastor ainda. Pastor é aquele que exerce o ministério pastoral. Então, essa é a grande diferença. Eu, por exemplo, eu sou teólogo. Tenho bacharelado em teologia pela Unigran. Eu não sou pastor. Eu não exerço o ministério pastoral, né? Para eu me tornar um pastor, eu teria que ser convocado pela igreja para assumir uma região, uma igreja local ou um grupo de igrejas. Eu seria ordenado ao ministério pastoral. Há uma cerimônia de ordenação. Eu teria que ser casado. Por exemplo, eu sou divorciado. Então eu já não posso ser um pastor. Por quê? Todo pastor tem que ser casado. Tem que ter a sua esposa. Meu estado civil é divorciado. Então pode existir a possibilidade de uma pessoa ser um pastor, um capelão de uma escola, né? Não sei se há o pré-requisito dele ser casado. Acho que não, ele pode ser solteiro. Ser um capelão, tipo um conselheiro. Agora, para exercer o ministério pastoral na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem que ser casado. No meu caso, já não tem como ser. A não ser que eu me case novamente. E daí... Mas pela minha idade eu já não sou chamado, porque existe um plano de carreira, existe uma idade mínima e uma idade máxima. Então, geralmente eles assumem, por exemplo, se a pessoa começa a faculdade com 18 anos, 5 anos com 23 anos já se torna uma pessoa formada. Então ele pode ser convocado a ser pastor. Aí ele passa um período ali, tipo um estágio probatório, e daí ele é ordenado ao ministério pastoral, ele se torna pastor. Então, com 30 anos, a pessoa já está em plena atividade. Eu, no meu caso, já estou com 49 anos, já vou fazer 50 anos. Então, não existe essa possibilidade. Agora, caso eu queira fundar um ministério próprio, eu me desligo da igreja, e eu falo, não, vou ser pastor por conta própria. Eu tenho a qualificação para ser um pastor. Eu tenho o curso de bacharelado em teologia. Eu posso abrir um ministério, eu posso abrir elaborar um estatuto, uma ata de fundação e fundar uma igreja. Mas não é essa a minha intenção. Eu não tenho... Já tive muita vontade, muito desejo de me tornar um pastor, mas na igreja que eu frequento. Então, hoje eu sou um membro leigo entre aspas, né? Leigo é aquele que não é formado em teologia, é um membro comum. No meu caso, eu já não posso ser chamado membro leigo, porque eu tenho uma formação em teologia. Então, eu sou um membro leigo em relação ao ministério pastoral. Eu não sou pastor, mas eu tenho conhecimento nessa área. Então, essas são as diferenças básicas, né?
que eu quero destacar, que às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, você é formado em Direito, então você é advogado. Nem sempre. Uma pessoa formada em Direito não quer dizer que ele vai ser advogado. Ele pode ser um procurador, ele pode ser um promotor de justiça, ele pode se tornar um delegado, pode ser um juiz de direito, ele pode ser um oficial de justiça, ele pode trabalhar no Tribunal de Justiça como um servidor público. Então existem infinitas áreas de atuação para a pessoa formada em Direito. E já para o Ministério Pastoral, a pessoa que se forma em Teologia, ela pode se tornar um professor de ensino religioso e pode se tornar um pastor. Só que pastor é aquele que exerce o ministério pastoral, aquele que exerce um chamado, aquele que é vocacionado para a área. Então, essas são as diferenças básicas. Então, primeiro para se tornar um pastor, você tem que estar ligado a alguma igreja, né? Uma igreja. E aí, para você ser um teólogo, não necessariamente você tem que estar ligado a alguma igreja, né? Então, as pessoas fazem pergunta: quem faz teologia pode ser pastor? Nem sempre, né? Primeiro ele tem que se ligar a uma confissão religiosa, seguir a sua doutrina, os seus dogmas, né? Quem se forma em teologia é pastor? Também não, né? E a formação em teologia prepara o estudante para exercer diferentes funções voltadas ao estudo religioso. Agora, a graduação no ministério pastoral é que vai dar o caminho para o exercício do ministério pastoral, né? O que é ser um teólogo? Então, o que é um teólogo? O teólogo ele pode explorar e analisar as escrituras sagradas. Ele pode não somente analisar o cristianismo, a confissão de fé que ele é ligado, mas ele pode analisar a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, entre outros textos religiosos, né? E ele vai analisar a natureza de Deus, os atributos de Deus, as características de Deus, a natureza humana, a moralidade, a espiritualidade e outras questões relacionadas à fé. Então, o teólogo está voltado mais para o estudo, a pesquisa, para a academia, né? Existe a profissão de teólogo? Sim, né? Então, existe a profissão de teólogo, inclusive até existe um conselho de teólogos no Brasil. Então, o teólogo ele é uma profissão, consta como CBO, como Código Brasileiro de Ocupação. Agora, pastor não é profissão, pastor é vocação, é um chamado. Então, veja bem a diferença. Enquanto que o teólogo é uma profissão, é um indivíduo com um nível superior, habilitado para exercer uma profissão. Enquanto que o pastor, ele exerce um chamado, um ministério pastoral, né? Então essa é a grande diferença, né, entre pastor e teólogo. Qual faculdade que o pastor faz? Então aí que está. Para você ser pastor, o que você faz? Então, de preferência, que você estude num seminário voltado para a sua confissão de fé, né? Então, se você quer se tornar pastor, então você vai estudar no seminário a sua confissão de fé. Agora, se você quer ser teólogo, você vai fazer uma faculdade de nível superior, reconhecido pelo MEC. Algumas instituições religiosas têm cursos de teologia reconhecidos pelo MEC, e outras não. Outras não têm interesse de estar fazendo o reconhecimento desse curso. É de âmbito eclesiástico. Então, é intracorpus. Então, por exemplo, existe lá no NASP, Centro Universitário Adventista, o curso de teologia. Lá o curso é reconhecido pelo MEC. Mas mesmo que você faça um curso de teologia reconhecido pelo MEC, no NASP, não te dá o direito de você se tornar um pastor. Porque você vai ter que ter um chamado, você vai ter que ter a vocação. Então, se a igreja percebe que você tem um chamado, ela te convoca para exercer o ministério pastoral, né? Então,
como já vimos aí a diferença, né? A teologia prepara os alunos para exercer a profissão de teólogo e também para o ministério pastoral, depende muito do chamado de cada um, né? Então, existe o curso de teologia, o bacharelado, e atualmente também nós já temos o curso de licenciatura em teologia na Universidade do Vale do Araguaia, Uniaraguaia, no estado de Goiás, existe a licenciatura em teologia e no IAP. E a maioria dos cursos são os cursos de bacharelado, né? E também agora recentemente foi lançado o tecnólogo de curta duração, de 1 ano e meio. Então esses são os cursos existentes na área de teologia. Aí faz a pergunta, qual é o nome da faculdade para virar pastor? Geralmente é um seminário, né? Um seminário ou uma faculdade, né? Quem pode ser chamado de pastor? Então aqui, quem pode ser chamado de pastor evangélico? É um cargo eclesiástico, né? Um cargo intracorpus, daquele que exerce o ministério pastoral, né? Agora outra pergunta, precisa ser pastor para abrir igreja? Não, porque hoje nós vivemos num país democrático, né? E plena liberdade religiosa, então não existe nenhum impedimento legal quanto à formação ou a qualificação para a abertura de uma igreja. Então qual que é o procedimento de se abrir uma igreja? É você elaborar um estatuto, uma ata de fundação, eleição da diretoria, registrar esse estatuto no cartório, criar-se um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e a partir desse momento há a existência legal da igreja. E você, independente da sua formação acadêmica, independente da sua escolaridade, nós observamos aí, na maioria das igrejas evangélicas, muitos pastores mal têm o ensino fundamental, né? Mal sabem ler e escrever, e se tornam pastores, né? Então não existe nenhum impedimento legal. A única exigência é de que o indivíduo que participar da diretoria ele não esteja impedido de ser o administrador de uma pessoa jurídica, seja por lei especial ou por condenação de qualquer crime. Então este é o único impedimento legal, né? Para que a pessoa não seja um pastor. E o que é preciso para ser um teólogo? Então, para ser um teólogo, como já disse, cursar uma faculdade, que dura de 3 a 5 anos. Pode ser feito na modalidade presencial ou à distância. E o curso pode ser feito no grau de bacharelado ou licenciatura ou tecnólogo. Qual que é o salário de um teólogo? Então aqui varia em torno de R$3.050, salário médio de um teólogo no Brasil, né? Os estados onde a profissão teóloga tem os melhores salários são Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal. Onde o teólogo trabalha? Então, qual o campo de atuação do teólogo? O teólogo, quando ele faz especialização, ele pode trabalhar em instituição de ensino superior como professor, né? Ministrar aulas nos cursos de teologia, letras, antropologia, história, filosofia, na área de humanas, na área de sociais. Existe a possibilidade de atuar na educação, na área de filosofia, sociologia e ensino religioso. Isto é, se ele fizer um curso de formação pedagógica, que é o que nós temos também aqui na UniCV. Nós temos a R2, nós temos uma formação pedagógica para quem é bacharel, quem possui um título de bacharel devidamente reconhecido pelo MEC. Você faz a R2 em 1 ano. Você pode fazer R2 em filosofia, em sociologia, ciências da religião, o qual vai te habilitar a lecionar ensino religioso. Então, existem várias R2 que você pode estar fazendo. Basta você ter a primeira graduação e você faz a R2, que é a formação pedagógica. Você vai pegar um diploma de licenciatura em outra área. Então, nós temos na UniCV. Na descrição desse vídeo eu estarei deixando o link da UniCV, com o link dos cursos de tecnólogo, o bacharelado, R2,
formação pedagógica, e também segunda licenciatura, para aqueles que querem adquirir um diploma de licenciatura. Quem se forma em teologia faz o quê? Então, forma teólogo, você pode atuar como líderes religiosos ou pesquisadores, né? Quais são os níveis da teologia? Como eu já disse, existe a licenciatura e o bacharelado, né? E agora, recentemente, o tecnólogo. E quem quiser seguir carreira pode fazer, fazer uma especialização, mestrado e doutorado. Eu, no meu caso, eu tenho bacharelado em teologia, tenho mestrado em teologia e tenho doutorado em ciências da religião. Existe uma pequena diferença entre teologia e ciências da religião, né? Então, o meu doutorado é na área de ciências da religião, pela PUC de Goiânia. O que a teologia ensina, né? A teologia, ela é o estudo da fé das religiões, né? Ela estuda acerca de Deus. Tel, vem do grego, theos, né? E logia, estudo, conhecimento. Então é a ciência que estuda os atributos de Deus, né? Apesar de Deus não ser um objeto, mas ele é objeto de estudo, né? Ele não é objeto, mas ele torna-se um foco de estudo, né? E a teologia faz parte das ciências humanas, né? Onde estuda a cultura, as sociedades e o vínculo com a religião. Eu já disse a duração do curso, né? Questão de diferença entre pastor e teólogo. Quanto tempo se leva para se tornar um pastor? Então, depende muito, 3 anos, 2 anos, 4 anos, depende muito a confissão religiosa, né? Qual que é o valor do curso de teologia? Varia muito também. Na UniCV, o bacharelado em teologia, atualmente estamos com a promoção, R$ 109,00, e o tecnólogo, R$ 149,00. Então depende muito da instituição. Existem instituições que ultrapassam R$ 1.000, né? Então, existem instituições mais baratas e outras mais caras, né? Pelo prestígio que elas têm no mercado, né? Quem consagra um pastor? Então, geralmente quem faz a consagração de um pastor é a cúpula da igreja, né? Onde faz uma ordenação e escolhe ele para essa função. E com o apoio da igreja, né? Com o apoio da comunidade, ele torna-se um pastor, que é um ministro de confissão religiosa e é um representante de Cristo aqui na Terra, né? Muitos perguntam, será que fica caro registrar numa igreja evangélica um estatuto? Não, não fica muito caro não. Acho que no valor médio de uns R$ 1.000, né? Quais são as áreas que se estuda na teologia? Então existem várias áreas que se pode estudar na teologia. A teologia bíblica, que é o foco de estudo na Bíblia, a teologia histórica, teologia sistemática. Então existem vários ramos da teologia onde você pode se especializar, né? Então qualquer um pode estudar o curso de teologia? Sim, claro. E eu acho que é muito interessante, né? Não é somente para quem quer seguir uma carreira do Ministério Pastoral, mas para todas aquelas pessoas que têm já um chamado e exercem um papel de liderança na igreja e perante a sociedade. Creio que você conhecer mais a Deus e ter um contato maior com Deus vai te habilitar a ter uma posição de influência na igreja e na sociedade. Então é isso aí, pessoal. Eu quis só apresentar aí as principais diferenças e características entre o teólogo e o pastor. Então, continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. No link desse vídeo estarei deixando a grade dos cursos que nós temos de teologia, e R2 e segunda licenciatura. Ok? Muito obrigado. Desculpe aí pelo tamanho do vídeo. Eu sei que falar de teologia acaba nos empolgando, e isso aí seria até o objeto de uma live, né? Inclusive, eu até combinei com meu amigo Adolfo e o Clair
lá de São Paulo, para que nós fizéssemos uma live. E nessa live, é claro que muitas pessoas vão acabar assistindo e vão fazer muitas perguntas, né? Mas eu acredito que dentro em breve estaremos fazendo uma live. Somente desse vídeo eu gastei 25 minutos para apresentar as principais características e diferenças entre ser teólogo e pastor. Creio que numa live nós podemos prolongar esse assunto por mais de 1 hora ou mais, ok? Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.